capítulo 8. Quero ler a partir do verso 1, o Senhor me chama a atenção. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviram com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Fecha sua Bíblia aqui. O Senhor, Ele me desperta de 2 formas com essa palavra. O Senhor, Ele escolheu 12 discípulos para segui-lo. Mas havia algumas mulheres que haviam recebido de Deus um milagre. E elas, por bondade, por amor à obra, de repente elas olharam e falavam assim: Poxa vida, né? Um monte de homem junto. Acho que não sabe nem cozinhar, não sabe nem lavar uma roupa direito. Vamos andar junto com eles para servir em alguma coisa. Vamos andar junto com eles, porque é que a palavra do Senhor fala que elas serviam ele com as suas fazendas. Elas ajudavam de alguma forma. Elas ajudavam de alguma forma. E mais para frente o Senhor fala de um semeador. A palavra do Senhor não fala que exatamente que o semeador era um ofertante, era um dizimista. Mas é uma parábola. E toda semente que é jogada ou plantada, que seja em uma terra fértil, ela dá fruta. Isso é óbvio. É a lei do semeador. Aquilo que você planta, você colhe. Aonde nós temos plantado a nossa semente? Como será que nós temos recebido essa colheita? Como será? O que será que nós temos colhido? Será que nós temos colhido tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós esperamos colher? A pergunta, ou melhor, a resposta dessa pergunta está onde você está investindo. É no reino dos céus? É na obra do Senhor? Então você pode ter certeza que a sua semente vai dar fruto. Isso é fato, irmãos. Eu costumo falar que eu não vou falar nada que eu não esteja vivendo. Seria muita hipocrisia da parte do servo de Deus dizer que Deus abençoa e ser um miserável. Eu estou falando porque eu vivo. O Senhor, Ele tem testado, provado, me experimentado, essa é a palavra certa. Me experimentado meu esposo em algumas áreas. Financeiramente falando também, o Senhor tem nos experimentado. E sabe por que o Senhor tem nos abençoado? Porque o Senhor sabe onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? A palavra do Senhor fala que onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Glória a Deus! O seu coração está onde? Está no dinheiro? Está no seu carro? Está na casa? Ou está na obra do Senhor? Não estou fazendo apologia à pobreza, tá? Até porque eu também, como ser humano, como mãe de família, também desejo ter a minha casa própria, o meu carro, em nome de Jesus eu vou ter. Não estou fazendo apologia à pobreza, mas eu estou querendo alertar os irmãos de que isso não é mais importante do que a obra do Senhor. Não é mais importante, irmãos. Virou um jargão aqui, mas eu vou repetir novamente. Se você está sentado nessa cadeira, é porque teve uma oferta, um dízimo que cooperou para que essa cadeira estivesse aí. Se você não está no escuro, é porque a oferta e o dízimo pagou a conta de luz. Se você bebe água, é com a contribuição. Louvado seja Deus que nós temos uma liderança, um bispo que é honesto. Em muitos lugares não é assim.
E eu louvo a Deus, porque aqui nós temos o resultado de tudo aquilo que nós investimos. Amém, irmãos? Se for do contrário, os irmãos me corrijam, por favor. Eu estou falando isso porque eu conheço o meu bispo. E eu creio que muitos de vocês conhecem, porque ele não costuma ser duas personalidades. O amigo secreto, né? Ele não costuma ter duas personalidades. E eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor fala que quando a terra é fértil, o fruto é bom. Não deixe de semear na obra do Senhor. Mas, se você for fazer, faça com amor, faça com carinho. Glória a Deus. O que é ofertar minha primícia, pastor? É o seu melhor. De repente o seu melhor hoje é apenas R$1, mas é o seu melhor. Hoje é o seu melhor, é o que você tem de melhor. Então você vai ofertar aquilo que você tem de melhor hoje na casa do Senhor. Porque aí Deus se agrada. Todos conhecem aqui a parábola da viúva pobre, amém? Amém. Humanamente falando, ou aparentemente falando, a oferta dela era a menor que tinha. Em dinheiro, em espécie, era a mais ramezinha, diga-se assim. Mas o Senhor Jesus, ele estava observando, ele sonda o coração. Porque de repente aqueles ricos ali, eu consigo ver dessa forma, a palavra não fala, mas eu imagino assim, que eles olhavam e até disputavam. Ah, eu dei mais do que aquele ali. Até de repente até ficava esperando o outro levantar, que era para colocar um pouco mais, que era para falar assim, ah, tá vendo, eu coloquei mais do que aquele ali. Não importa a quantidade, a sua oferta tem que ter qualidade. Amém. Qualidade, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, irmãos. É importante. Às vezes se torna até um pouco maçante, mas é necessário falar. É necessário falar. Tomara Deus que não fosse necessário falar tantas vezes. Mas é gratificante falar da oferta. De falar como Deus tem abençoado aqueles que têm amado a obra do Senhor e dedicado o seu melhor. Eu creio aqui, em nome de Jesus, que todos que ofertam aqui ofertam com amor. Amém. Levanta a mão quem não foi abençoado sendo um ofertante, um dizimista. Sabe por quê, irmão? Quando você planta numa terra boa e quando você faz com amor, com alegria, com dedicação, porque você fala assim, olha, isso daqui é pouco, Senhor, mas olha, eu tenho certeza que vai ajudar, vai comprar uma cadeira a mais, vai comprar um copinho de copo descartável. Quando você faz isso com prazer, para Deus é como se fosse um milhão. Para Deus é como se fosse uma quantia imensurável. Mesmo que para você seja irrisório, para Deus é uma oferta imensurável. Porque você está dando com prazer. A importância de ofertar, irmãos, é ofertar com prazer. É você dizimar com prazer, porque o dízimo nada é do que você devolver a Deus. É você ser obediente. Agora a oferta você faz com prazer. Amém? Os irmãos me entenderam? Então aplauda o Senhor, porque ele é Deus. Amém? Quero convidar os irmãos a separar o seu melhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou louvar o hino da harpa. O hino 4. Vem aqui, mãe. Glória a Deus.